Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eusébio. Eu sou a pastora Gleice. Nós somos pastores da Assembleia de Deus do Ministério Gileade. Nós queremos desejar que você seja abençoado através desse culto e dessa palavra que vai ser pregada. Deus te abençoe. Ai. Vamos louvar o 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Maravilha, Jesus. Glória a Jesus. 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo
eternidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, isso, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, mistura, aleluia, aleluia, com línguas estranhas, aleluia, porque bom é estarmos na casa do Senhor. Convido os irmãos para se colocarem de pé na noite deste dia, aleluia. Quero, juntamente com os meus irmãos, ler um texto bíblico para a nossa meditação. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, verso de número 18, para a nossa meditação na noite deste dia. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 18, que vai narrar-nos a santa palavra do Senhor. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aleluia. Irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Estamos com um texto bastante conhecido, um texto que nós habituamos a pregar, normalmente quando estamos evangelizando na rua, mas quando olhamos para esse texto na íntegra, vamos ver que narra a história de um filho que ele chega diante do seu pai e pede a sua herança, pede aquilo que lhe pertencia para poder viver ao seu bel prazer. E a palavra do Senhor diz que aquele pai, ele lhe concede o desejo daquele filho. E a história vai nos narrar, você já conhece muito bem, que aquele filho, ele sai de perto do seu pai, aonde havia proteção, aonde havia palavra, aonde havia comunhão, aonde havia alegria. E ele sai, e no decorrer do seu afastamento de seu pai, ele vai perdendo tudo isso e sem perceber. Mas uma hora ele cai em si, e quando ele cai em si, ele lembra do seu pai. Ele lembra que os servos do seu pai tinham pão para comer, que os servos do seu pai tinham casa para habitar. E ele coloca no seu coração um desejo: eu vou me levantar e vou ir ter com o meu pai. Há uma decisão. Ele decide no seu coração voltar. E ele, pensando que ele iria voltar e seu pai iria receber como servo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: você tem um pai. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: você tem um pai. E o pai sempre está de braços abertos. A palavra vai dizer, irmãos, que quando Adão, o primeiro homem, ele deixa de ouvir a voz do Senhor, ele desobedece, a palavra de Deus vai dizer que é ele que sai, pastor Eusébio, da presença do Senhor. O pai nunca vai sair do lugar que ele, aleluia, sempre esteve. A palavra de Deus vai dizer que Adão, ele sai, mas o pai, ele continua no mesmo lugar, aleluia. Ele continua sendo pai, a palavra dele continua sendo a mesma. O pai, esse pai, ele está esperando o filho, e quando o filho chega, oh, louvado seja o nome do Senhor, o filho estava esperando ser recebido como servo, aleluia, mas havia anel, havia sandália, havia roupa, havia uma festa preparada, e nesta noite, aleluia, o Senhor está dizendo para mim e para você: basta tomar uma atitude, aleluia, basta se levantar, basta reconhecer de onde você estava e de onde você está hoje, aleluia, e dizer aí mesmo no seu íntimo: pai, eu pequei, eu não estou no lugar que eu deveria estar, aleluia, mas nesta noite eu quero voltar, eu quero estar, eu quero poder, aleluia,
aleluia, sentar à mesa da comunhão, aleluia, eu quero ter a alegria da salvação, aleluia, como o salmista Davi orou dizendo, dai-me a alegria da salvação. Meu irmão, talvez você perdeu essa alegria, a alegria de levantar a mão, a alegria de glorificar, a alegria, aleluia, de saltar na presença do Senhor, mas nesta noite, aquele que pode, aquele que tem, Ele está aqui, aleluia, para te dar, aleluia, muito além daquilo que você possa imaginar, aleluia. Ele tem anel, Ele tem roupa, Ele tem sandália, Ele tem banquete, aleluia. Basta você e eu reconhecermos que estamos fora do lugar, aleluia, porque Ele está de braços abertos, aleluia, para fazer uma grande festa para mim e para você nesta noite, e assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, aplauda bem forte a Jesus. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor com a equipe de louvor, aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta oportunidade. Ministério de Louvor cumprimenta a igreja com a parte do Senhor, amém? Assim como o irmão trouxe a palavra introdutória, eu te convido a abrir o seu coração, peça ao Senhor para te levar ao lugar onde você um dia foi e se perdeu. Abra o seu coração e louve juntamente conosco. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro, eu morro. Aleluia. Tão lindo é cada momento de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Peça pra ele te levar, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor e sem ti eu sei
senti, eu sei que morro. Ouça isso! Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, trouxe azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta e livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, trouxe azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Nós dependemos, Senhor, desse amor, e sentir eu sei que morro. Declare mais uma vez: me leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Amém. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor. Oh, Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Continue adorando a esse Deus lindo, lindo, lindo. Oh, Senhor, te adoramos, Pai. Ah, Jesus, te amamos. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de te adorarmos. Muito obrigada, Senhor, porque para nós é o privilégio, Pai, estar em Tua presença. Ah, Jesus, é uma honra, Senhor. Muito obrigada, aleluia. A palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Diga, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maior
venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Oh, aleluia! O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Só teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, forte, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Diga isso ao Senhor. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de. Diga novamente, poderoso seu nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Diga ao Senhor, o nome de Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. Oh Deus Santo, oh Deus, te adoramos. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor com o seu melhor, aplauda com o seu melhor, engrandeça, adore a Ele, aleluia. Glórias a Deus. Pastor Edson Muniz, vem cá. Falar de Jesus, dar uma saudação. Amém? Rapaz, sapato mais reluzente do que... Que bem, ó, não, mostra lá para a igreja, varão. Mostra lá para a igreja, irmão. Eu usava esse aqui na época da maleta. Meu Deus. Deus abençoe, pastor Edson Muniz. A paz para a igreja, amém? Igreja, eu estou vivendo os 10 anos da igreja hoje, amém? Infelizmente só pude estar um dia aqui na festividade, mas hoje eu estou aqui, minha esposa também está ali, para a honra e glória do Senhor.
Eu falei, Senhor, eu vou botar o melhor para o Senhor hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém? Quero deixar aqui uma meditação para a igreja. Uma palavra que o Senhor tem falado comigo. Muitos conhecem, 2 Crônicas, seu capítulo 20, o versículo 13, que diz assim: todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse ele: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vós diz o Senhor: não temas, nem vos se assuste por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eles subirão pela ladeira de Giz, e os acharei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não terei de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Amém? Uma palavra poderosa que o Senhor colocou no meu coração. Todos sabem do momento que eu passei com a minha esposa, né? Na semana do carnaval, uma quinta-feira antes do carnaval, nós fomos para Angras do Reis. Na verdade, ela foi primeiro que eu. E chegando lá, ela sofreu um infarte. E ficou o período do carnaval todinho internado. Fomos para ali para descansar, para se divertir, para arejar nossa cabeça. Fomos na marra, botamos o cartão na frente e fomos, vamos, precisamos. Mas o homem faz o plano, mas a resposta vem dos lábios de Deus. E quando eu soube da notícia, eu conversei com a minha esposa na mesma quinta-feira, era 5:45 quando eu cheguei do trabalho, e ela já estava cansada. Ela falou: filho, estou cansada, estou muito com dor de cabeça. Eu estava na praia, mas não estava conseguindo. E ali a gente dialogamos um pouco. Falei: filha, vai descansar, eu também estou muito cansado, vou ter que acordar cedo amanhã. Sábado vou estar aí. E fui dormir. Aquela noite eu fui dormir, era 7:45 da noite, de tão cansado que eu estava. E quando eu acordei 4:20 da manhã para trabalhar, para ir para o SEASA, minha filha entrou, e eu estranhei. Eu falei: ué, filha, o que está vendo? Cedo, o que aconteceu? Ela: pai, a minha mãe passou mal. Eu falei: passou mal? Ela: sim. Na verdade, ela infartou. E ela está lá em Angras, internada.
aquela palavra veio ao encontro de mim, mas o Espírito de Deus já estava comigo ali naquele lugar. Eu recebi aquela palavra, a minha filha, senta aí, pai, vou ver tua pressão. Eu falei, não precisa. Eu sei que Deus está com ela ali naquele lugar. Eu vou trabalhar porque eu preciso trabalhar, estou com minha Kombi cheia de mercadoria. Amanhã eu vou para lá, como eu falei. E a mão do Senhor vai operar naquele lugar. E quando eu cheguei no sábado naquele hospital, vim cogitando com Deus, falei, Senhor, minha esposa precisava tanto desse descanso, eu também precisava tanto desse descanso. A palavra diz aqui que Josafá, ele não pediu aquela peleja. Mas aqueles 3 reinos veio contra ele. Mas ele orou, ele jejuou, ele colocou a igreja, o povo em oração. E quando você ora, quando você busca, Deus ouve a tua oração e Ele envia anjo para batalhar contigo. O versículo aqui que me chamou a atenção foi o 17, que diz assim: nesta batalha não terei peleja. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Tem momento da nossa vida que Deus nos para, mas Ele não para você descansar. Ele não para você desistir, Ele para você analisar, para você olhar, para você ver que Ele está cuidando de você. Ele diz: Josafá, tu vai parar, agora você vai ver que não foi a tua força, que não foi o teu trabalho, que não foi a tua conta monetária, que não foi a tua, aleluia, a tua conta no banco, aleluia, que não foi ninguém, foi eu que fiz isso. Porque quando eu cheguei naquele hospital, que eu vi a minha esposa debilitada, e a doutora chegou e olhou para ela e disse: Dona Deisimar, a senhora ia ter um infarto. Isso não é fake, isso era fato. A qualquer momento a senhora ia ter um infarto. Mas louva a Deus que a senhora infartou aqui. Porque mesmo a senhora no carnaval veio aqui para descansar, que eu sei que a senhora veio, que a senhora já falou, mas aqui, aleluia, a senhora vai ter recurso e a senhora vai sair daqui com o teu cateterismo pronto. Se fosse lá no Rio de Janeiro, a senhora ia ir para o X-Reg, ia demorar 2, 3 meses, mas aqui com 1 semana a senhora vai fazer e vai sair daqui boa e curada para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi dia de peleja, foi dia de, aleluia, aleluia, de luta. Eu ia para lá todo dia, aleluia, glória a Deus. Mas o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. Ela ficou do lado de uma pastora, as duas conversavam, dialogavam, aleluia. A enfermaria toda gostaram dela, aleluia. A obra do Senhor foi feita ali naquele lugar. E ela saiu dali andando, aleluia, não precisou, aleluia, eu correr para lá, eu correr para cá, entrar no X-Reg. Deus preparou tudo. Escuta que eu quero falar para você que entrou aqui hoje, querendo uma decisão, aleluia, escuta e vê a grande coisa que Deus vai fazer na tua vida. Porque Ele tem milagre na tua vida, Ele tem coisa para fazer, como Ele fez na vida da minha esposa, como Ele
fez na minha vida. Aleluia. Eu falei: esposa, eu vou botar a camisa da festividade, você também vai botar a camisa da festividade e vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele é glorificado. As palmas louvam o Senhor nessa noite, amém? Oh, glória a Deus. Fica aqui, meu pastor. Eu queria... ela pode vir. Eu quero chamar aqui a missionária Deise. Nós vamos fazer um clamor por essa família. Esse casal é um casal abençoado. Ajuda ela até aqui. Bota até uma cadeirinha aqui para ela sentar aqui na frente. Ela não pode fazer muito esforço ainda. Esse casal é uma bênção. São guerreiros do Senhor. Quando eu não era crente, aí mesmo para ela sentar, o pastor vai descer para lá estar com a esposa. Quando eu ainda não era crente, aqueles passeios lá para Jaceruba, eu lembro, né? O pastor Edson Muniz foi fazer um gol de bicicleta, foi parar no Hospital da Posse. Esse casal é uma bênção, irmãos. E nós, como igreja, vamos fazer um clamor por eles agora. Amém? Vai lá, desce para ficar com a missionária Deise. Aleluia. Senda as suas mãos para casa. Irmãs de oração quiser orar também, os pastores quiserem impor as mãos, no nome de Jesus, vamos orar, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo grande livramento que o Senhor deu à tua filha, missionária Deise, porque do Senhor é o fôlego e foi o Senhor que deu, e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor operou o livramento e nós te pedimos, muito obrigado. E agora, ó Espírito de Deus, que o Senhor possa fortalecer a tua serva, fortalecer a tua filha, dê graça, saúde, vigor, dá ânimo, dá força, pois grande é a obra que o Senhor tem para realizar. Oh, eu creio que os teus filhos profetizarão e viverão a seguinte palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a obra está sendo feita. Então se com os teus filhos, fortalece, dê graça, dê ânimo, sustenta, dá vigor, Senhor. Tu sabe, ó meu Pai, o cansaço que ambos sentem, mas eu creio que o teu Espírito está renovando a fé, renovando o fôlego, renovando o ânimo, renovando as forças. No nome poderoso de Jesus, nós te entregamos aquela casa, te entregamos aquela família. Toca nos filhos, salva, liberta, cura, opera o livramento. Ah, meu Deus, sara, em nome de Jesus. Nós cremos na vitória do pastor Edson Muniz e da missionária Deise. Nós cremos que o Senhor continuará operando, manifestando o teu poder, os teus sinais, no nome poderoso de Jesus. Grande é a vitória dos teus servos, e nós como igreja estamos felizes, nós como igreja estamos contentes, sabendo que a forte e poderosa mão do Senhor operou mais uma vez. E você diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, Deus abençoe. Ainda de pé, deixa o pessoal voltar aqui. Ainda de pé, eu senti de Deus também fazer uma oração com a igreja. Fala assim para este irmão: andam dizendo por aí que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia ou um vento, mas não é isso não. Fala assim para ele: o Espírito Santo é uma pessoa que requer relacionamento e intimidade. Eu quero fazer uma oração agora. Uma oração para nós como igreja não apagarmos a chama. A recomendação bíblica me fugiu agora. Eu não me lembro agora se é Paulo ou se é Pedro que escreveu. Não sei se é Paulo, Pedro, Tiago, me fugiu o nome. Não extingueis, não apagueis. É Paulo, né? Não apagueis o Espírito. E às vezes a gente, sabe, tá tão no automático. A gente tá tão, sabe,
Eu não sei se você, quem dirige aqui, sabe que no começo, quando você aprende a dirigir, você fica olhando para a marcha assim, ó. Primeira, aí quando você vai passar a segunda, você olha para puxar a segunda. Depois você olha de novo, é cheio de cuidado. Mas depois que você acostuma, né? Tá lá dirigindo, falando no telefone, conversando, passou a primeira, passou a segunda, terceira, reduziu, foi e vai embora. Que entrou no automático. Você nem percebe que está mais passando a marcha, mas está lá passando. E a caminhada cristã às vezes é assim, a gente entra no automático. A gente não repara, mas... E o Espírito Santo ministrava isso no meu coração. Quantas pessoas não entendem que eu sou uma pessoa, que eu converso, que eu falo, que eu me relaciono. O Espírito Santo não é apenas uma força, como diz um pessoal por aí. Não, não, não. Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Ele está do nosso lado, Ele está sobre a nossa vida. E nós vamos falar com Ele agora. Amém. Aleluia. Coloque a tua mão sobre o teu coração. E comece a falar com o Espírito Santo, igual você conversa. Aleluia, talvez você passa 10 minutos conversando com alguém no WhatsApp. Talvez você passa 15 minutos, 5, não sei. Talvez você manda mensagem, você liga. Oh, mas nesta hora eu te convido a você conversar com o Santo Espírito de Deus. Comece a falar com Ele aí. Aleluia, como é que está o seu dia? Como é que está o teu coração? Mas pastor, ele não sabe como é que está. Ele sabe como é que está, mas ele quer ouvir de você. Aleluia, Ele tem prazer em ouvir a tua voz. Ele tem prazer em ouvir a tua palavra. Ele tem prazer em ouvir o que sai da tua boca. Então fala com Ele. Fala com Ele aí, Espírito Santo. Hoje meu dia está assim. O meu coração está aflito por causa disso. Eu estou tão cansado. Eu estou tão desanimado. Já tem 2 dias que eu não falo contigo. 3 dias que eu não sei qual é a tua realidade. Mas fala com Ele esta noite. Fala com Ele, peça ajuda, peça renovo, peça ânimo para caminhar, porque às vezes o vigor acaba, o cansaço espiritual bate, mas eu creio que esta noite, uma vez mais, Ele pode renovar as tuas forças. Fala com Ele aí, Espírito Santo, Santo Espírito de Deus. Fala com Ele, fala com Ele esta hora. Fala, renova a minha fé. Espírito Santo, renova a nossa esperança. Nós sabemos quem Tu és, que Tu és um Deus que se relaciona, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que tem prazer em ouvir a palavra que nós falamos nos nossos lábios. A Tua palavra diz, Senhor, que antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabia, mas mesmo assim permite que nós falemos. Então, ó Espírito de Deus, eu te peço que onde houver um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero, nesta noite, o Teu Espírito, ó Deus, possa renovar os Teus filhos. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova o nosso ânimo. Se entrou alguém cansado, se entrou alguém desanimado, se entrou alguém sem ânimo, sem força, dá força para esse crente agora, dá força para essa irmã agora. Renova ele, renova ela, renova a tua igreja, renova o teu povo, renova, Senhor, a tua noiva. Nós somos propriedade peculiar do Senhor. Renova a nossa esperança em Ti, Senhor. Renova, renova, Jesus. Nós te pedimos, não nos deixe andar no piloto automático, que nós possamos fazer a manutenção no meio do caminho, que nós possamos remover as cinzas, que nós possamos remover a poeira, tudo aquilo que impede do fogo pegar, tudo aquilo que impede do fogo queimar. Em nome de Jesus, te pedimos, acende mais uma vez, acende mais uma vez, acende mais uma vez. Queima, Senhor, os nossos corações. Queima, Espírito Santo de Deus.
Senhor, nós queremos mais de Ti. Irmãos, vamos guerrear em oração. Vamos guerrear em oração. Ora comigo aí no nome de Jesus. Oh, queima os nossos corações, Senhor, nesta noite. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, abre, Senhor, a nossa sensibilidade espiritual. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para enxergar, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós queremos ser íntimos, nós queremos ser íntimos, nós queremos ser íntimos. Oh, aleluia! Frieza espiritual desaparece agora. Letargia espiritual desaparece agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, acende o fogo. Oh, como o profeta Jeremias disse, eu até tentei parar, disse não falarei mais em teu nome, mas um fogo acendeu no meu peito. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode falar assim: vem sobre mim, Espírito. Fala para ele: meu coração é teu altar. Queima, 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 queima. Eu tenho fome de ti. Eu tenho fome de ti. Eu tenho fome de ti no mundo espiritual. Todo espírito maligno que se prontificou em tentar frear a adoração da igreja, capeta do inferno, podem retirada agora, no nome de Jesus. Fogo de Deus, 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 fogo, 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 fogo. Aleluias. Oh, irmãos, eu quero orar por batismo no Espírito Santo. Aleluias. Eu quero orar por batismo no Espírito Santo. Eu quero orar agora por derramamento de dons espirituais. Os ministros de Deus vão me ajudar agora, vão me ajudar agora. Aleluia, vão passar na nave da igreja, levantando mãos santas, orando, intercedendo, impondo as mãos. Oh, nós cremos na chama pentecostal. Oh, aleluia. Espírito Santo, Tu és o mesmo de Atos 2. Tu és o mesmo de Atos 10. Tu és o mesmo de Atos 19. Batiza! Fogo de Deus, incendeia! E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de viva a tua igreja. Eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Todos os outros amores
Jesus. Senhor, abre a visão espiritual do teu povo, Senhor. Dê visão à tua igreja. Todos outros amores. Senhor, dons de curar, derrama sobre a Gileade esta noite. Todos outros amores. Dons de operação de maravilhas, derrama sobre a Gileade. Palavra da ciência, palavra do conhecimento, dons de revelação, derrama sobre nós. O dom da fé derrama sobre nós. Derrama, Senhor, derrama. Onde houver um coração quebrantado, contrito, que clama por batismo. Oh, meu Pai, queima com teu Espírito Santo esta noite, batiza. Oh, dê variedade de línguas ao teu povo. Oh, que o mesmo fogo que foi derramado sobre a igreja em Atos 2, o mesmo fogo que foi derramado sobre o povo em Atos 10, o mesmo fogo que desceu na igreja de Éfeso em Atos 19, venha descer na Gileade aqui esta noite, meu Senhor. Incendeia! Todos outros amores. E queimou todos outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar. E pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Quantos querem mais? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Este homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Oh, você crê que o fogo do Espírito abrasou você essa noite? O fogo do Espírito abrasou a tua alma. Oh, então dê um glória mais forte que você puder. Aleluia, dê um glória para Jesus mais forte que você puder. Aplauda ao Senhor. Irmãos, podeis tomar o assento. Deus continua derramando os dons do Espírito sobre a igreja. Oh, nós não podemos apagar esta chama. Nós não podemos apagar. Nós não podemos apagar este fogo. Amém, igreja? Para ganharmos tempo, oh, irmãos, nessa mesma sintonia, nesse mesmo fogo, essa irmã aqui, você, minha irmã, vem cá louvar o Senhor. Nós vamos recolher dízimos e ofertas para a casa de Deus, enquanto a irmã adora Jesus. E você vai dando glória a Deus misturado com aleluia. Oh, aleluia. Você vai dando glória a Deus misturado com aleluia. O fogo de Deus está aqui.
Oh, adore a Jesus, dê glória a Ele, exalte ao Senhor, irmãos. Aproveite para dizimar e ofertar. Saúde, amada igreja, com a planta e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos estar adorando ao Senhor, exaltando a Ele, porque Ele já está presente neste lugar. É maravilhoso sentir a presença de Deus, aleluias. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro, aleluia, no teu colo, ó Altíssimo. Ouve comigo, aleluia. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, aleluia, escudo para os que nele crêem, aleluia. Glorifique e exalte ao Senhor, Ele já está nesta casa, aleluia. Sinta a presença dele aí, aleluia, aleluia. Oh, glória. Não há ferrolho, aleluia, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, aleluia, escudo para os que nele crêem. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Chama aqui o pastor Jefferson para estar fazendo oração pelo presbítero Wesley.
que será o mensageiro de Deus esta noite para a igreja, no nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos entregar o servo de Deus nos cuidados do Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, aí está o teu ungido, o teu filho, meu Senhor da glória, que está com essa responsabilidade, ó Deus, de transmitir aos nossos ouvidos, aos corações a tua palavra. Usa o teu servo com poder e autoridade. Ó Espírito Santo, toma a frente dele, meu Senhor da glória, não que ele não venha falar aquilo que ele quer, mas aquilo que o Senhor direciona a ele nesta noite, que tudo venha a ser para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Quantos estão felizes com Jesus, oh glória. Deus, Ele é maravilhoso. Oh glória, estivemos aqui pela manhã. E como foi falado pela manhã, como nós amamos a casa, né, pastor? Cada centímetro dela, nós estamos aqui novamente para cultuar e engrandecer o nome do Senhor. O pastor estava falando no decorrer do culto sobre a importância do Espírito Santo, e de fato o Espírito Santo, ele é de suma importância, ele é uma pessoa com a qual nós precisamos nos relacionar com ele, e é o Espírito Santo que através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre nos direcionando. Pela manhã eu acordei, estava se preparando para poder vir para a ceia, para a casa do Senhor, e eu falei com minha esposa de manhã, antes de chegarmos na casa do Senhor aqui na Santa Ceia, falei, hoje o Senhor vai me dar a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, Roberta. E quando foi de tarde, o pastor mandou uma mensagem, e aqui se confirmou aquilo que o Espírito Santo havia ministrado no meu coração. Porque nós, somos o Espírito Santo, não chegamos a lugar nenhum. É Ele que nos direciona, nos ajuda a todo momento. E com a graça do Senhor, nós estamos aqui tendo esse privilégio, essa oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouco da porção da palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir as vossas Bíblias, livro de Lucas, seu capítulo de número 5. Oh glória, serei breve, sucinto, naquilo ao qual o Senhor ministrar ao meu coração. Oh glória, Lucas capítulo de número 5, o verso de número 1. Se puder botar aqui na tela, me ajuda por gentileza. Eu confesso que nós vamos ler até o verso de número 11. Eu confesso que eu estou precisando de um óculos já faz um tempo, não é verdade? E algumas letras já estão ficando pequenas, não está dando para enxergar direito, né? Lucas capítulo de número 5, verso de número 1, que vai falar acerca dos primeiros discípulos. O verso 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, e havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simeão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simeão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simeão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos o barco, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro
prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simeão. E disse Jesus a Simeão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E, lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Você pode se sentar, louvado seja o nome do Senhor. Querido, Evangelho de Lucas, o livro de Lucas, ele vai trazer para nós algumas experiências a qual o Senhor compartilha conosco nesse livro. E o texto que nós acabamos de ler, capítulo de número 5, ele é um texto bastante conhecido. Quando eu falo conhecido, é porque até aqueles que não ainda de alguma forma aceitaram ou reconhecem Jesus como único Salvador, ou até aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, eles já ouviram essa narrativa, ou essa história, ou esse milagre que Jesus havia realizado. Porque Jesus, ele é maravilhoso, e o Senhor, ele faz aquilo que ninguém pode fazer. E os capítulos que antecederam o que nós lemos, capítulo de número 4, capítulo de número 2, ele vai tratar acerca do nascimento de Jesus, ele vai falar acerca do ministério de Jesus, e tudo que Jesus havia fazendo acerca do seu ministério, ao qual ele havia iniciado. E nós vamos ver Jesus, ele realizando, expulsando demônios, Jesus realizando diversos milagres. E nós vamos ver por diversas vezes as pessoas indo ao encontro de Jesus, querendo estar onde Jesus estava, simplesmente pelos milagres ao qual ele realizava, ao qual ele fazia, pelas suas proezas, pela sua grandeza, pelo seu poder. Uns iam de fato porque precisava de um milagre, ou precisava de algo que só ele poderia fazer. Outros iam apenas para poder saber de fato se ele realmente fazia aquilo ou não. E outros iam simplesmente para poder ouvir a palavra do Senhor. E isso é de suma importância, porque o milagre, gente, é muito bom. O operar de Deus é algo maravilhoso. Pastor Edmundo Muniz estava aqui falando algo que Deus realizava na vida da nossa missionária, nossa amiga Deise, querida. E às vezes você ouvindo o pastor falando de um procedimento, aparentemente parece simples, mas se você pegar um vídeo para ver esse procedimento, como funciona, você vai ver que realmente é um milagre, é coisa que só Deus faz. E nós vamos ver Deus então realizando diversos milagres, mas esse texto ele traz para nós um cenário onde as pessoas estão se apertando, estão se oprimindo para ocupar os pequenos espaços, para simplesmente ouvir a mensagem que sai da boca de Jesus, porque milagre é muito bom, Jesus faz, Jesus opera. A minha casa é um verdadeiro milagre, a casa do pastor Edson Muniz é um verdadeiro milagre, nós estarmos aqui é um verdadeiro milagre. Só que o milagre é apenas uma consequência da bondade do nosso Senhor, porque o desejo de fato, o propósito de fato de Jesus sempre foi ensinar a palavra, porque nada adianta fazer o cego enxergar se o cego ir para o inferno, nada adianta fazer o paralítico andar se esse paralítico um dia se afastar e ir para o inferno. Então o propósito maior de Jesus nunca foi o milagre é apenas uma consequência da sua bondade, mas o ministério de Jesus sempre foi focado na palavra. É por isso que o salmista vai dizer: Senhor, guardei a tua palavra na tauba do meu coração, para não pecar contra ti. Gênesis vai dizer que não havia nada, que a terra era vazia e sem forma, mas que através da sua palavra ele trouxe à existência aquilo que não existia, porque de fato o que nós precisamos nessa noite é apenas que ele libere apenas uma palavra. Oh, glória!
Louvado seja o nome do Senhor. E o texto então diz que eles estão apertando, estão se oprimindo, para que eles pudessem ouvir de fato a palavra. E o texto vai dizer que Jesus, ele percebe que no meio daquela multidão, enquanto ele está pregando, falando a palavra, ele percebe que havia 2 barcos vazios. Ele se aproxima e ele pede a Simeão, Pedro, para que pudesse entrar dentro do barco. E Jesus pede para que ele viesse se afastar da margem. E ao se afastar da margem da praia, ele começa então o seu grande sermão. E começa a ministrar a palavra, as pessoas ouvindo, maravilhado com a palavra que Jesus estava ministrando. E agora Jesus então, ao terminar o sermão, terminar de ministrar a palavra, ele vai fazer o convite para Pedro. E o convite de Jesus é: Pedro, precisamos sair do raso e precisamos ir agora para ir para o profundo. E essa narrativa vai trazer para nós, o texto que nós lemos, vai contar a história de uma noite frustrada. A noite frustrada que um pescador, que um profissional, nós não estamos falando de alguém que estava se aventurando na pesca. Nós não estamos falando de alguém que pela primeira noite saiu para pescar, ou numa tentativa tentou fazer algo que nunca havia feito antes. Mas nós estamos falando, o texto está narrando, de alguém que tinha experiência, alguém que tinha expertise naquilo que fazia, alguém que dominava aquilo que fazia, alguém que estava acostumado a fazer aquilo diversas vezes. Mas o texto diz que essa bela noite ele sai com mais uma vez com o objetivo de fazer aquilo que outrora já estava acostumado a fazer antes, que é pescar, que é trazer o peixe no intuito de comercializar, no intuito de levar para sua casa como mantimento. E é bem verdade que eu consigo conjecturar, imaginar que ao sair de casa ele falou: eu estou saindo, mas fica tranquilo que eu vou voltar novamente, e quando eu voltar, eu voltarei com os peixes, voltarei com o resultado daquilo que eu propus no meu coração em fazer. Só que o texto vai dizer para nós que Pedro ele não consegue naquela noite fazer como nas demais noites. Ele não consegue fazer aquilo que ele estava habituado a fazer, que era pescar, que era trazer o mantimento para dentro do lar, que era trazer o peixe para ser comercializado. O texto conta de uma noite frustrada, uma noite onde Pedro ele não conseguiu com o seu braço forte, ele não conseguiu com a sua expertise, que mesmo com toda a sua experiência e sabedoria, não foi possível realizar aquilo ao qual ele estava outrora acostumado a fazer. Só que o texto vai trazer para nós o relato que mesmo ele não conseguindo, o texto diz que Pedro, ao chegar à praia, ele está lavando a rede. E quando nós nos apegamos ao detalhe dessa informação, é de suma importância, porque o ato de realizar ou de lavar a rede significa que Pedro está dizendo: eu não tentei essa noite, mas eu vou lavar, eu vou preparar para que uma nossa próxima oportunidade eu possa tentar aquilo que essa noite eu não consegui. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é: de repente no ano de 2025, você não conseguiu aquilo que você almejava, oh glória, mas a palavra é: continua tentando, continua insistindo, porque a noite frustrada, ela não é um resultado daquilo que o Senhor tem para mim e para você. De repente no ano passado não deu, de repente no ano passado não conseguimos, de repente na noite passada não alcançamos aquilo que gostaríamos, mas isso não significa que amanhã nós não vamos conseguir. Isso não significa, se a faculdade não der em 2025, que 2026 a faculdade não vai vir. Isso não significa que a casa que você não conseguiu, você não vai deixar de conseguir. A palavra é: continua tentando, porque na hora certa o milagre chega, porque na hora certa a porta abre, porque na hora certa a cura chega, porque na hora certa acontece. Louvado seja o nome do Senhor.
E é isso que Pedro está fazendo, está lavando a rede, para uma vez mais tentar novamente. E o texto diz para nós, pastor Jefferson, que Jesus ele vê 2 barcos vazios. E o Senhor, ele decide entrar no barco de Pedro. Isso muito me chama a atenção, porque o barco tem peixe, gente. Se tivesse peixe, Pedro até poderia oferecer um grelhado para Jesus, não é verdade? Ele poderia se oferecer algo para Jesus, porque o barco tem alguma coisa. Só que o texto diz que o barco está vazio. Isso significa que Pedro não tem nada para oferecer. Mas Deus não quer nem saber, porque Deus não depende daquilo que nós temos para fazer aquilo que Ele quer. Pedro não tem nada para oferecer, mas o barco está vazio. Mas mesmo assim, Deus decide entrar no barco de Pedro. Outrora esse barco era eu e você. Nós estamos vazios, não tinha nada para oferecer para Ele, mas Ele falou: eu vou entrar no teu barco. Oh, aleluia! Nós éramos esse barco, não tinha nada para oferecer para Ele, mas mesmo assim Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele vive para todo sempre. Oh, aleluia! Porque é bem verdade que existem pessoas que só querem adentrar no barco, presbítero Nilson, se nós tivermos algo para oferecer. Tem pessoas que é assim, que elas só se aproximam de quem pode oferecer alguma coisa para ela. Tem pessoas que só querem criar relacionamento, vínculo com quem pode dar alguma coisa para ela. Mas nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Mas mesmo assim, Ele decidiu entrar no meio do seu barco e mudar a minha e a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto então vai dizer que Jesus ele entra no barco de Simeão Pedro, e ele libera então uma palavra para Simeão. Só que o integrante é que, se porventura o barco tivesse cheio, se porventura Pedro tivesse feito uma pesca maravilhosa, tivesse dado tudo certo, Pedro estaria ocupado. Não teria tempo para Jesus. Não teria espaço para Jesus. Isso muito me chamou a atenção. Jesus, muitas das vezes, Ele permite que algumas coisas não dê certo. Ele permite que algumas coisas aconteçam para que de fato o nosso barco possa estar vazio, e que nós permitimos Ele entrar e ministrar e se relacionar comigo e contigo. Se o barco tivesse cheio, Pedro estaria ocupado, e Jesus está dizendo então: eu vou permitir que essa pesca não funcione, eu vou permitir que você não pesque nada, para que você possa ter a oportunidade e tempo para eu entrar no teu barco. Foi assim que aconteceu em Lucas capítulo de número 10. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Marta. Maria está dentro da casa, Marta está ocupada com seus afazeres, está lavando a louça, arrumando a casa, ocupada, não dá atenção para Jesus. Maria, ela para tudo que ela está fazendo, não quer saber de ocupação, não quer saber de louça, e ela senta aos pés de Jesus, e ela ouve, recebe tudo aquilo que o Senhor tinha para tratar com ela. E Maria e Marta então vai se questionar: Senhor, o Senhor não percebe que eu estou fadigada de tanto trabalhar? Maria está sentada aos seus pés, só apenas ouvindo a palavra, e a resposta de Jesus é: Maria separou a melhor parte. Enquanto você, Marta, está ocupado com os afazeres dessa terra, Maria está preocupada naquilo que eu tenho para com ela. É o que Jesus está permitindo acontecer com Pedro. Se o barco tivesse cheio, ele não teria tempo para tratar com Jesus, para ouvir a voz de Jesus. Então Deus permite que a pesca não dê certo, que o barco esteja vazio, para que ele possa entrar no barco e que ele possa ministrar face a face com Pedro.
Porque o objetivo de Jesus é se relacionar. E ele precisava naquela noite ter encontro com Pedro, para que de fato a história de Pedro fosse mudada. E Pedro, ele recebe então a orientação de Jesus. A orientação de Jesus é: vai para o mais fundo e lance a rede. Nós vamos entender ao ler essa narrativa que outrora Pedro, ele foi por conta própria. Mas agora Pedro, ele não está indo por conta própria. Pedro está dizendo no texto eu trabalhei noite duro, a noite toda. O que Pedro está dizendo é: eu me esforcei, eu me empenhei, eu me dediquei, eu fiz tudo o que era possível, e não tem como. O fato de eu não ter conseguido pescar, ou ser bem sucedido, não é porque eu falhei, não é porque eu não tentei, não. Pelo contrário, eu trabalhei tudo, eu fiz da forma certa, eu lancei a rede, eu fui no local certo, eu fiz tudo o que eu estava acostumado a fazer outrora. Mas agora Pedro, ele não está indo sozinho. Pedro agora está indo mediante uma palavra de Jesus. E o próprio Pedro, ele diz: eu trabalhei duro, eu fiz tudo certinho, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede novamente. O que Pedro está dizendo é: eu tentei com a minha própria força, eu tentei com a minha própria sabedoria, eu fui sozinho, mas agora não. Agora eu tenho uma palavra e eu tenho uma direção. Agora eu tenho uma palavra e eu tenho uma direção. Agora eu tenho uma palavra e eu tenho uma direção. De repente não deu certo, porque nós estamos tentando no nosso próprio braço, mas Ele está falando comigo e contigo: prepara a rede, porque agora você tem uma palavra e uma direção. Você tem uma palavra e você tem uma direção. Oh, meu irmão, aleluia! É tudo que nós precisamos, apenas de uma palavra e da direção do Senhor. Se nós formos guiados e direcionados pelo Senhor, vai dar certo. Se nós formos guiados e direcionados e com uma palavra, vai dar certo. E é isso que Pedro está fazendo. Ele está indo, mas não está indo mais sozinho. Ele está indo agora carregado com uma palavra e direcionado por Deus. Deus está falando: Pedro, aonde tu lançou a rede? Mais para cá. Faz o seguinte, lança lá no fundo. Deus está dando a direção, a maneira, está dando a localização aonde Ele precisa lançar a rede. Em outras palavras, você estava lançando no lugar errado, rapaz, mas lança lá, que lá vai dar certo. Ô, meu irmão, é por isso que tudo onde nós vamos fazer, tudo que nós viemos pegar a mão para fazer, nós precisamos da direção do Senhor. Oh glória, você precisa comunicar ao Senhor: Senhor, esse aqui você precisa apresentar ao Senhor: Senhor, está aqui o meu projeto, está aqui a minha intenção, está aqui o meu desejo, mas que o Senhor possa me direcionar, que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa ser comigo. Certa vez Moisés falou para o próprio Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não sairei daqui. O que Moisés está dizendo é: se eu for sozinho não vai acontecer nada, mas se o Senhor for comigo, eu tenho certeza que a vitória é certa. Oh, meu irmão, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós, servos do Senhor, crente, aleluia, precisamos ter uma vida com Deus, como foi falado pelo pastor, ser direcionado pelo Espírito Santo, ser guiado a todo momento, porque o Espírito Santo é Ele que testifica, aleluia, nas nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer então que Pedro, ele vai lançar a rede, e o texto vai dizer que ele vai fazer a maior pesca da sua vida. Aleluia. A noite passada foi uma noite frustrada, mas a noite seguinte, o dia seguinte, foi maravilhoso. Pedro teve uma experiência
indescritível com o Senhor. E o texto que nós lemos vai dizer que Pedro não pescou, Jefferson. O texto diz que Pedro colheu. Mas como assim? Pesco colhe agora? Pesca não se pesca. Mas se o texto dissesse que ele pescou, está dizendo, ele lançou e através da sua sabedoria, ele conseguiu. Mas quando o texto diz que ele colheu, é porque ele plantou. E o que ele plantou? Ele plantou a obediência. Deus mandou, ele foi. Deus deu a direção, ele foi. Ah, meu irmão, porque só colhe quem planta. Só colhe quem planta. É por isso que o texto está dizendo que ele não pescou, mas ele colheu. Ele colheu a palavra de obediência. Porque se nós quisermos ser bem-sucedidos, se nós quisermos ser abençoados, nós precisamos obedecer. E a obediência, ela já começa quando criança. A obediência, ela já começa quando adolescente. A obediência, ela começa no namoro. Para ter um casamento bem-sucedido, abençoado, o namoro tem que ter obediência. Tem que ser tudo na direção de Deus. Porque o trabalho dê certo, o projeto dê certo, que os frutos das vossas mãos dê certo, precisa obedecer. Aleluia. E Pedro está colhendo o fruto da sua obediência. Aleluia. E o texto diz que eles vão ter uma pesca maravilhosa, a ponto de ter que chamar os outros barcos para poder ajudar. O texto diz que a rede começa a se romper, de tão grande era a quantidade. Mas a questão é, Jefferson, aquela rede ele não usava sempre? A rede, ele não sempre pescava? Ela nunca rasgou. E por que está rasgando agora? Porque agora a quantidade que ele está pescando não é a quantidade que ele estava pescando antes. Antes, a rede ele usava sozinho, ele pescava por conta própria. Mas agora ele está pescando com Jesus. E a rede tem que ser diferente. Oh glória, a rede tem que ser diferente. Porque agora a pesca não é sozinha, a pesca é com Jesus. E com Jesus a gente precisa se preparar. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer que era tantos peixes, que o verso de número 9, se não falei a memória, vai dizer que o barco quase foi a pique. O quase afundou. Pastor Gerson, vem cá por gentileza. O texto diz que tinha 2 barcos. Eles encheram a rede a ponto de chamar o outro barco para poder o ajudar. Faz assim, 2 mãos abertas em forma de concha com uma balança. É como se fosse 2 barcos, a mão do pastor Jefferson. E Deus está mandando peixe, está mandando peixe, está mandando peixe. Os peixes se dividem nos 2 barcos. Quando acabou a quantidade de peixe, o barco quase afundou. Mas por que não afundou? Essa quantidade foi suficiente para chegar no quase. Se Deus coloca um peixe a mais, o barco afunda. É Deus falando, eu sei a quantidade exata que você precisa. Eu sei a quantidade exata que você precisa. Se Deus coloca um peixe a mais, ele perde Pedro, ele perde o barco, todo mundo se perde. Mas Deus não, ele sabe a quantidade certa, ele sabe a quantidade exata. Oh, aleluia. Ele sabe a quantidade exata. Esse dia eu estava conversando com a minha pastora. Ela estava falando um sonho profissional com ela é terrível. E ela falou para mim, Deus não vai te dar. Eu falei, meu Deus, que isso, pastora? Porque se ele te dá, você não vai ter tempo. E eu lendo esse texto, o Senhor ministrou isso ao meu coração. E é isso que ele está nos ensinando. Se ele dá além do que eles precisavam, ele perdia Pedro, ele perdia o barco. É Deus falando, eu sei a quantidade exata que você precisa. Se essa porta for te afastar, eu não abro. Se esse emprego for te afastar, eu não faço. Se essa faculdade for te afastar, eu não te dou. Eu só vou te dar aquilo que você precisa e que seja suficiente. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus trabalha com equilíbrio.
Nós, em determinado momento, podemos até perder o controle, o equilíbrio, mas Deus mantém o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Aleluia, Ele não perde o equilíbrio de nada. Ele dá exatamente a quantidade que nós precisamos. Aleluia. E é isso que o texto diz, que Deus deu exatamente a quantidade que eles precisavam. Mas pastor Jefferson, Jesus está no barco, sim ou não? Jesus está no barco, sim ou não, gente? Mas se Pedro quisesse colocar mais peixe no barco, o que ele precisava, Jefferson? Criar espaço. E a única alternativa para criar espaço é: tira Jesus e põe o peixe. E aí cabe mais peixe. O barco enche. Só que Pedro, ele entendeu. Quando o barco estava vazio, ele foi o único que entrou. E não é agora que o barco está cheio que eu vou tirar ele do meu barco, não. Eu preciso dele, porque tem gente que enquanto o barco está vazio está dizendo: entra Jesus, entra Jesus. Depois que Jesus enche o barco, ele diz: sai Jesus, sai Jesus. Pedro está nos ensinando: com barco cheio, com barco vazio, Jesus é a prioridade. Oh, aleluia! Quando o barco estava vazio, ele entrou. Então não expulsa ele não. Que ele possa ser continuando a sua prioridade. Depois que a pesca for maravilhosa, depois que a porta abrir, depois que ele fazer, que ele continue sendo o centro da sua vida. Porque Jesus faz, irmãos. Jesus, ele faz. Jesus, ele é maravilhoso. E eu aqui encerro a minha participação e digo que assim como Jesus, ele entrou no barco de Pedro, ele entrou dentro do meio do seu barco. E que assim como ele fez aquela pesca maravilhosa, ele tem feito na minha e na sua vida. E eu aproveito aqui para testemunhar da fidelidade e do amor do Senhor. Cerca de 2 anos, exatamente 2 anos, eu propus no meu coração a fazer um curso técnico. Eu concluí esse curso. Irmãos, eu me dediquei tanto nesse curso, tanto. O professor pediu uma folha, eu colocava 10 folhas com capa. Fazia tudo do melhor, dava o meu melhor. Esse professor, ele entendeu, ele viu a minha dedicação e ele falou: o curso vai terminar daqui a 3 meses. Tem uma vaga lá e eu vou esperar os 3 meses até você terminar o curso, porque eu quero você na minha empresa. E assim se fez. Passou-se de 3 meses, ele segurou a vaga para mim e eu terminei o curso. Na segunda, na terça eu já estava trabalhando na área do curso técnico que eu fiz. E tem exatamente 2 anos que eu estou trabalhando na área como técnico de segurança do trabalho, que foi a área que eu escolhi, que eu gosto de fazer. E alguns acompanham aí a rede social, aqui a igreja, né, que a gente ficou me zoando, pessoal sem EPI, sem segurança, improvisando, né? A gente fica aí de olho neles aí, para trabalhar de forma segura. E esse mês, início do mês, esse mesmo professor que abriu uma porta lá atrás, ele abriu uma segunda porta. E eu apenas com 2 anos, ainda novo na área, hoje ele me proporcionou uma porta de emprego, aonde outrora eu era aluno, agora eu sou professor de curso técnico. Irmãos, tem coisas que só Jesus faz. O correto teria que ter graduação. O correto teria que ter docência. Ô meu irmão, para ministrar, para dar aula, tem que ter graduação e ainda não terminei a minha. Depois tem a pós, tem a docência. Mas Jesus, ele faz algo extraordinário. Com Jesus, com graduação, sem graduação, com docência ou docência. Quando ele quer, ele te coloca onde ele quiser. Oh, aleluia! E essa noite eu quero testemunhar da
fidelidade do Senhor e agradecer por fazer parte dessa casa espiritual que tanto tem abençoado a minha casa, a minha família, e dizer que o Senhor possa vos abençoar a vida de cada irmão aqui nessa noite, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim. Encontrarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim. Encontrarás perfeita paz. Aleluia! A palavra de Deus para você essa noite é que se você tentou sozinho, se você tentou com a sua própria força, não deu certo, não deu jeito, Jesus entra no teu barco e diz: tenta novamente, porque agora eu estou contigo. Se tem alguém aqui esta noite que quer receber a Cristo como Salvador de sua vida, eu quero orar por você. Ah, pastor, eu quero Jesus como Salvador da minha vida, eu oro por você agora. Eu quero aceitar Jesus pela primeira vez. Cadê você, meu irmão, minha irmã? Você que já aceitou, que porventura se distanciou, se afastou, a oportunidade está aberta para você também. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh, glória. Eu quero ainda estender a oportunidade. No nome de Jesus. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã, que quer prosseguir com Jesus no seu barco? Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu acabei me distanciando, eu acabei me afastando. Hoje é dia de retornar. Eu quero orar. Isso. Já vai orando aqui, intercedendo por esses irmãos. Já vai orando aí por eles. Eu vou fazer uma oração geral aqui. Aleluia. Há mais alguém? Deus, os teus filhos reconhecem publicamente perante a igreja, ó Deus, que não dá para ir sozinho. Os teus filhos reconhecem publicamente que não tem como tentar sozinho. Eles até tentaram, nada pescaram, nada apanharam, mas hoje estão reatando aliança contigo, ó Deus, reconciliando com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha sustentar o Carlos, sustentar a Érica, que teu Espírito, Deus, possa dar força e vigor aos teus filhos. Em nome de Jesus, fortalece os teus servos. Espírito Santo, dê ânimo para que eles continuem essa jornada. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, cremos e oramos pelos teus filhos. E a igreja dá glória a Deus e aplauda a Jesus. Carlos, Érica, que Deus abençoe vocês.
e que o Espírito Santo os ajude nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, já estamos finalizando. Deus abençoe toda a igreja. Glórias a Deus. Deus abençoe toda a igreja. Estamos finalizando. Tem cantina? Só doce, né? Então, ajude ali a cantina, tá bom? Vai ali fora. Ao final tem Santa Ceia para quem não pôde cear pela manhã. Eu vou pedir para que o presbítero Anderson Matos, vai ter que diferenciar, né? Tem Anderson Matos, outro acho que é Anderson Reis, e tem mais um Anderson, no nome de Jesus. Aqui tem mistério, né, irmão? Eu estou orando a Deus quando vai aparecer alguém com o nome de Eusébio, né? É Anderson, é Roberta, né? Mas tem mais aí. Qual é o mais nome que tem aí que é? Aline, Elane, tem mais de um também? Elizabeth, né? Mas Eusébio é difícil, né, para aparecer. Só Jesus, né? Glória a Deus. Mas aí, tem um Carlos. Você sabia que o meu nome é Carlos Eusébio? Vocês sabiam disso, irmãos? Quem sabia? Levanta a mão aí. Ninguém sabia? Brincadeira. Vocês vão ficar de pé. Eu falava isso, eu tinha vergonha do meu nome. Aí eu falava assim, quando eu completar 18 anos eu vou mudar o meu nome. Aí qual é o teu nome? Meu nome é Carlos Eusébio, pode me chamar de Carlos. Aí eu falava isso, não era mais novo. Aí depois que eu me converti, eu comecei a gostar do meu nome. Aí ninguém acerta, é Eusébio, né? Mas aqui a Gileade acerta no nome de Jesus. Deus abençoe. Bom, então, final do culto, o pessoal que no Senhor vai para cá. Aí o presbítero Anderson Matos, juntamente com o pastor Márcio, vai estar ministrando a Santa Ceia para os meus irmãos. Sábado é o nosso almoço. Cadê o missionário? Tá aqui. Tem aniversarianos, vamos orar também. Mas sábado é o nosso almoço. Amém? É carne assada, né? Vai ser bênção. Irmãos, vendemos mais de 100 quentinhos no último almoço, né? E vamos continuar nesse mesmo ritmo no nome de Jesus. Quero chamar aqui, se estão aqui, o Bruno, a Elizabeth. Vem para cá para receber oração. Sara, acho que não está aí. Não? Então, vamos orar no nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero abençoar o Bruno, abençoar a Elizabeth, que completaram mais uma primavera. Que teu Espírito Santo possa continuar sendo com os teus filhos. Eu te peço saúde, graça e paz sobre eles. Que todos os sonhos, projetos e objetivos, estando em conformidade com a tua palavra, assim possam se realizar. No nome poderoso de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos e que cada dia mais o Senhor venha continuar multiplicando a tua graça sobre a vida deles, no nome poderoso de Jesus. Levante as mãos. Irmãos, após o culto tem reunião para as irmãs, tá? Após o culto, departamento das irmãs, né? Departamento das irmãs. Levante as mãos e receba a bênção. Que o muito grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e os santos digam: a vitória é nossa. Até aqui. Levante a mão ao céu, aplauda Jesus, aperte a mão desse crente e diga para ele: foi bom você ter vindo. Então eu vou pedir aqui, ó. Passeio, né? Passeio. Irmão. Eu, às vezes, coloco um aviso lá no grupo, o grupo fica mal silêncio, mas botou um passeio aí, irmão, o negócio movimentou legal. Eu fiquei sabendo, já está indo para o segundo ônibus, irmão. Está indo para o segundo ônibus. Mas é benção. Tem um passeio aí, tá? Procura a missionária Robertinha. Pessoal que passear, vai para o cantinho ali, tá? Para que a gente ganhe tempo. E as irmãs vão fazer reunião, mas vai esperar um pouquinho só para não atrapalhar aí a Santa Ceia. E Deus já deu vitória no nome de Jesus.